Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Não vamos ler agora, mas mantenha a sua Bíblia aberta aí na página marcada. Bom, vamos falar hoje sobre arrependimento. O arrependimento que leva à vitória. Na Bíblia nós temos a história de um homem que era muito rico, ele era um cobrador de impostos. E ele queria muito ver Jesus, mas ele era baixinho e não conseguia ver Jesus no meio da multidão. Então, quando Jesus vai visitar a sua cidade, Jericó, ele sobe numa figueira alta para ver Jesus. E então Jesus diz a ele: desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. E então ele vai à casa desse homem, e ele é recebido ali com muito amor, com muito carinho, com muita entrega da parte desse homem, de tal maneira que o próprio homem diz a ele: Senhor, se eu tirei de alguém além do que devia, eu estou pronto a restituir 4 vezes mais, e também estou disposto a dar a metade do que eu tenho para os pobres. Isso é um sinal claro de conversão, não é, irmãos? Quando uma pessoa chega ao ponto de abrir mão do que tem para provar a sua devoção ao Senhor, essa devoção parece bastante legítima, né? Porque abrir mão das coisas que nós possuímos mexe com a nossa segurança, com a nossa sensação de estabilidade. E para a gente fazer isso espontaneamente, é preciso que algo muito especial tenha acontecido nas nossas vidas. E na vida daquele homem aconteceu algo muito especial. Ele encontrou alguém que era para ele melhor do que as riquezas que ele possuía, melhor do que tudo que ele já havia conquistado nessa vida. Então, por isso, ele não viu outra alternativa para ele, senão entregar a sua vida de todo o coração ao Senhor. Isso é arrependimento. O arrependimento é uma entrega sem reservas a Cristo, é uma entrega sem reservas da vida a Ele, de tal maneira que não sobra nada para outros possuidores do nosso coração, das nossas vidas, a não ser o Senhor. E o nosso texto hoje ele vai falar bastante sobre isso. Logo no início do primeiro livro de Samuel, quantos aqui já leram o 1 Samuel? Todo mundo, né? Então, logo no início nós encontramos ali uma história muito bonita de uma mãe chamada Ana, mãe de Samuel, que compõe um cântico belíssimo no capítulo 2, versículos 1 a 11, onde ela vai falar a respeito de coisas que vão definir a perspectiva do livro como um todo. O livro de Samuel é o livro das inversões. E nós vamos ver essas inversões descritas no cântico da Ana. Ela vai falar desse Deus que quebra o arco dos fortes e reveste os fracos de força. Esse Deus que sacia os que antes tinham fome, enquanto os que eram fartos agora passam necessidade. Esse Deus que faz da mulher estéril se tornar mãe de filhos, enquanto a que tinha muitos filhos perde o vigor. Esse Deus que tira a vida e a dá, que empobrece e enriquece. Então, são inversões que mostram, basicamente o enredo do livro vai girar em torno disso. Esse Deus que ele humilha o arrogante e o altivo, e ele levanta os humildes, os abatidos do pó. E é maravilhoso esse cântico, vale a pena refletir sobre ele, e como Deus mostra através dele essa disposição que Deus tem de humilhar o que se exalta. Meus irmãos, se nós tivéssemos um pouco mais de consciência em relação a isso, nós nunca pensaríamos em querer nos exaltar na vida. Nunca deixaríamos nenhuma sombra de arrogância ou vaidade tomar conta dos nossos corações, porque Deus sempre abate os que se exaltam. E a pior coisa que tem é ter Deus do outro lado, né? A melhor coisa que tem é ter Deus ao nosso lado. Então, são
situações de inversões que nós vamos ver. Mais à frente, nós vamos ver que o Senhor abate ali a situação, o enredo como um todo, ele abate várias pessoas e levanta outras que seriam improváveis, que estavam numa condição de inferioridade. E a própria situação de Ana revela isso, porque ela não podia ser mãe, e a sua adversária, que era a concubina do seu esposo, chamada Penina, a humilhava constantemente. E então o Senhor dá a ela o privilégio de ser mãe, enquanto a Penina fica um tempo sem poder ter filhos. Então, ela vai falar da sua própria experiência, mostrando como Deus a exaltou nesse momento em que ela estava tão aflita. Então, irmãos, isso ocorreu porque Ana também se entregou ao Senhor de todo o coração, porque ela se rendeu ao Senhor de todo o coração. E o texto, inclusive, diz que ela não emitia som na sua boca, mas ela orava só com o coração, né? Isso é extraordinário. Então, nós vamos ver essa dinâmica de inversão durante todo o texto, durante todo o livro de Samuel, e as dimensões do que Deus faria através da vida de Ana e do seu filho Samuel estavam ocultas aos olhos dela até aquele momento. Ela não tinha noção do que Deus iria fazer, mas seria algo muito grande. Então nós vamos ler aqui o capítulo 7, nós vamos ler de 3 a 17, e vamos ver como o texto nos fala a respeito dessas coisas, ok? Muito bem, diz assim o verso 3. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Amém. Por enquanto, só até aí. Mantenha a sua Bíblia aberta e depois nós vamos ler o restante dos versos mencionados aqui. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos ter a tua palavra aberta diante de nós mais uma vez. Bendito seja o teu nome por ela, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e ela pode, Senhor, penetrar no íntimo de cada um de nós para sondar o que ali está, trazer à luz, cuidar, tratar, curar, restaurar. E é isso que nós precisamos, Pai. Nós precisamos de cura, nós precisamos de restauração, a fim de que os nossos corações possam estar alinhados com a tua vontade, com os teus propósitos para nós, de tal maneira que também em nossas vidas nós possamos ver a bênção do Senhor de uma forma mais clara e efetiva, guiando, conduzindo os nossos caminhos e nos ajudando também nas lutas diárias contra, ó Deus, as adversidades que nos sobrevêm. Nós oramos pedindo a tua bênção e a tua direção para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, é importante notar, irmãos, o ambiente do nosso texto. Ele começa no capítulo 4. E a partir dali nós vamos ver a Arca da Aliança promover uma série de situações de morte, destruição, e a causa é a maneira supersticiosa e irreverente como as pessoas lidam com a Arca do Senhor. E nós vamos fazer um breve roteiro aqui para que isso fique claro, né? Se você for habilidoso, aí você pode ir olhando o texto à medida que a gente vai citando aqui. No capítulo 4, os israelitas vão à batalha contra os filisteus, no momento em que eles, os israelitas, estão afastados da comunhão com o Senhor. E eles perdem o primeiro confronto e milhares morrem, 4.000 de uma vez. Então eles chegam a uma conclusão, os anciãos da cidade pensam e dizem: isso está acontecendo porque nós não levamos a Arca do Senhor para o meio da batalha. Busquem a Arca do Senhor. Então, eles mandam trazer a Arca, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, Eli era o sacerdote responsável pelo tabernáculo de Siló, Ofni e Finéias eram seus filhos, que oficiavam com ele. Então, eles trazem a arca. Só havia dois problemas ali. Primeiro, que a arca, sem a presença de Deus, era só um caixote de madeira, nada mais. E a presença de Deus já havia deixado o tabernáculo de Siló, por causa da iniquidade de Eli e de seus filhos. O outro problema que havia, além disso, é que tanto Eli quanto seus filhos
rejeitados pelo Senhor, né, mesmo que eles viessem trazendo a arca, isso não faria nenhuma diferença. No capítulo 2, 12 a 36, nós vemos o Senhor dizer: eu rejeitei a sua casa, a sua descendência não terá continuidade no sacerdócio do Senhor. Eu vou levantar um outro sacerdote fiel que vai fazer toda a minha vontade. O resultado, então, foi uma derrota trágica e a destruição do santuário de Siló pelos filisteus. 30.000 mais, né, além dos 4.000, mais 30.000 israelitas morreram e a arca então se voltou contra Israel. No segundo episódio, já no capítulo 5, os filisteus levam a arca para o templo de Dagon como um troféu de guerra. E aí eles expõem a arca lá no templo para que todos possam ver o troféu de guerra que eles levaram para a sua terra, para a sua cidade, Asdod. Né? E aí a arca fica com eles por 7 meses, mas logo nos dias seguintes em que eles levam a arca para o templo, um belo dia de manhã eles chegam no templo e Dagon está caído dentro do templo. E eles acham aquilo estranho, mas colocam o Dagon de volta no lugar, a imagem do Deus deles. E no outro dia eles voltam e Dagon agora está caído com a cabeça cortada e os braços cortados. E aí eles começam a achar aquilo estranho, já está demais isso, não é? Então, depois disso, o Senhor começa a determinar que sobre eles venham flagelos, doenças, morte, pragas, destruição. E os filisteus então chegam à conclusão que o problema é a arca. E eles resolvem se livrar da arca. No capítulo 6, então, eles constroem uma carroça nova, eles agem com temor, mandam construir ratos de ouro, porque os ratos o rato foi um dos animais que veio como praga contra eles, e eles mandam fazer outras peças de ouro representando os tumores que afetavam as pessoas, e para colocar dentro da carroça e enviar para a cidade de Israel. Só que eles fizeram uma prova, eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a carroça ir por si mesma. Se ela for para o lado da cidade dos israelitas, é porque foi Deus que operou essa desgraça em nosso meio. E a carroça foi certinha, entrando na cidade de Bet-Semes, uma cidade levítica. No entanto, quando a cidade de Bet-Semes recebe a arca, eles agem com muito desdém. Os levitas, que deveriam ser as pessoas que deveriam manusear a arca, tiraram a arca da carroça e colocaram lá em cima de uma pedra, e ninguém ficou tomando conta da arca. Então, alguns betsemitas foram olhar para dentro da arca, e 70 deles morreram. Por quê? Porque só podia olhar para dentro da arca as pessoas que fossem autorizadas por Deus. Isso está em Números 4:20. Portanto, a arca de Deus, desde que saiu de Siló, ela só promoveu morte e destruição. Por onde ela passou. E por que isso aconteceu, irmãos? A arca foi construída para ser um instrumento de vida, onde o Deus de Israel vinha sobre a tampa da arca, e ali a glória do Senhor era derramada sobre o tabernáculo, e então o Senhor vinha para trazer julgamento, para trazer perdão para os pecados do povo, para renovar a sua aliança com o povo, e agora esse mesmo instrumento se transformou num instrumento de morte e destruição. A questão é que há uma forma correta de lidar com as coisas que pertencem a Deus. E se alguém falha nesse aspecto, até aquilo que deveria ser bênção em sua vida pode se tornar uma maldição. Meus irmãos, vejam como a arca, que foi o objeto mais sagrado para os israelitas, se tornou um objeto de idolatria na vida do seu próprio povo de Israel. Porque eles entendiam que a arca ia resolver todos os seus problemas, mas o coração deles já havia se afastado do Senhor. Você sabe, esses crentes que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, mas não fazem uma oração durante a semana, é mais ou menos por aí. Eles acreditam que o Salmo 91 vai livrá-los. Mas os filisteus vão vir, vão levar o Salmo 91 embora, vão colocar no templo de Dagon e vão impor grandes derrotas a nós. Se nós confiarmos em coisas, meus irmãos, nós só podemos confiar em Deus. Se o Senhor estiver conosco, nós não precisamos de mais nada. Mas se Ele não estiver,
por mais que nós tenhamos recursos, dinheiro, bens, estudo, formação, tudo, saúde, nada vai conseguir suprir as necessidades que nós realmente temos. Então, por fim, a arca acabou sendo levada para a casa de um homem chamado Abinadab, que parece, ele e seu filho Eleazar, parece que eram as únicas pessoas ali naquela região que realmente ainda buscavam a Deus, porque a arca ficou na casa desse homem por 20 anos e tudo correu bem para ele. Então, a partir daí, o que nós vemos na narrativa é essa inversão que mostra a atitude obediente de Samuel no contraste gritante da vida profana e iníqua de Eli e seus filhos. Então, vamos olhar a partir do verso 3, quando nós vimos aí a convocação que Samuel faz, no verso 3, né, falou a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor. Duas coisas devem nortear aqui a nossa reflexão em relação a essa questão toda que nós vamos ver no capítulo 7. A primeira é algo que aconteceu, que está registrado aí no capítulo 6, verso 19 e 20. Quando aqueles homens morrem lá em Bet-Semes, os moradores de Bet-Semes fazem uma pergunta no versículo 20. Que pergunta é essa, irmãos? Vocês podem dizer? Que pergunta é essa que está aí? Hein? Quem poderia estar diante do Senhor, esse Deus santo? É a pergunta que eles fazem. Por quê? Eles chegaram à conclusão, gente, Deus não pode ficar mais perto de nós, porque a gente não tem condições de ficar na presença de Deus mais. Você entende isso? O povo da aliança, o povo que foi escolhido por Deus, um povo que nem era povo, que foi formado por Deus para ser o povo da aliança, o povo que ia receber a bênção de Deus, que ia ser um povo escolhido, exclusivo de Deus. Esse povo agora não quer mais a presença de Deus, porque teme ser punido pelos seus pecados. Foi um suspiro de morte depois da perda de 70 cidadãos de Bet-Semes. Então, Samuel oferece uma resposta que não é percebida se não prestarmos atenção, mas se nós prestarmos, nós vamos perceber justamente na primeira parte do verso 3, quando ele diz, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor. Ou seja, existe uma forma correta de nós nos aproximarmos de Deus. Existe a possibilidade de nós permanecermos na presença desse Deus santo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas duas coisas. Meus irmãos, o temor cai sobre nós todas as vezes que nós notamos que Deus está operando um juízo. Não é verdade? Sempre que nós vemos Deus operar uma ação de juízo, o nosso coração teme. E essa é a função dos juízos que Deus opera, é trazer temor aos nossos corações. E como seus filhos, nós devemos compreender, irmãos, que nós vivemos na presença de um Deus santo. Nós vivemos na presença de um Deus santo. Nós vemos aqui o temor do Senhor cair sobre aqueles homens, porque eles viram o que Deus faz quando não se teme ao Senhor. A falta de sequer um levita para cuidar da arca mostra o quadro espiritual que já havia naquele lugar. Não seria a última vez que a arca ia destruir os próprios filhos da aliança, não é? Se você depois fizer a leitura em 2 Samuel 6, de 1 a 11, quando Davi sobe ao trono de Israel, ele manda buscar a arca na casa de Abinadab, e ele faz a mesma coisa que os filisteus fizeram, manda fazer uma carroça nova e preparar umas vacas para levar a arca. E quando o cortejo começa, os animais tropeçam, a carroça começa a virar, e Uzá, que era um levita, põe a mão para segurar, e ele morre. E Davi fica desesperado. Agora a pergunta é, por que os filisteus construíram uma arca, construíram uma carroça, e colocaram vacas para puxar, e Deus não operou juízo nenhum? E Davi fez a mesma coisa e Deus operou juízo. Por quê, irmãos? Porque os filisteus não conheciam a palavra de Deus. Eles não sabiam que havia uma forma certa de conduzir a arca, mas Davi tinha que saber.
Ele devia saber que só os sacerdotes podiam carregar a arca. Essa é a diferença. Enquanto há ignorância, não há punição. Mas depois que nós temos consciência de pecado, aí a cobrança. Então, foi o que aconteceu naquele momento. Né? Davi deixou a arca lá na casa de Obed-edom, ficou mais um tempão lá. Depois, quando ele se recuperou do baque, ele voltou, aí já levando os sacerdotes, e fizeram tudo que tinha que ser feito, os sacrifícios que tinham que ser feitos. Então, a arca foi para Jerusalém e tudo ficou bem. Mas será que Deus só operava esse tipo de juízo no Antigo Testamento, irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Nós temos um caso proporcional, né, que também trouxe grande temor ao coração do povo com Ananias e Safira, que tentaram enganar o Espírito Santo. Então Pedro foi falar com eles, primeiro com Ananias. Pedro só falou com ele, perguntou a ele por que você quis enganar o Espírito Santo, e ele caiu duro aos pés de Pedro. Depois veio a esposa de Ananias, Safira. Pedro falou com ela, e ela também caiu morta aos seus pés. Atos capítulo 5, de 1 a 11. Porque ambos tentaram mentir ao Espírito Santo. E por intermédio da palavra de repreensão de Pedro, ambos morreram. E o texto diz que sobreveio grande temor a todos. Depois você pode conferir. Atos 5, de 1 a 11. Então, logo se justifica a pergunta dos betsemitas: quem poderia estar diante desse Deus tão santo? E, de certa forma, é possível ver uma resposta nas palavras de Samuel. E aqui o segundo ponto. Observe que por um espaço de tempo muito considerável, os israelitas sofreram sob o jugo dos filisteus. E durante todo esse tempo, o povo gemia, clamava, se lamentava. Versículo 2 diz aí, do capítulo 7, desde aquele dia a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Mas por que Deus não escutava? Por que Deus não mudava as coisas? Porque ao mesmo tempo que eles clamavam ao Senhor, eles também adoravam deuses estranhos. E de certo modo, esse relato ele vai revelar o mesmo sentido de apostasia que acontecia em Juízes. Você sabe aquele ciclo, né? E o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor trouxe juízo sobre o povo. E o povo então clamou, o Senhor levantou o juiz, libertou o povo. E o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E moto contínuo, nós vamos ver isso nos Juízes o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a grande questão, irmãos, é que na mente do povo, nos dias de Samuel, as coisas estavam como antes, porque Eli e seus filhos não ensinaram o povo a lei do Senhor. Os filhos de Eli, na hora do sacrifício, eles mandavam alguém lá com a marmita, metia o garfo na panela e tirava a gordura que deveria ser queimada ao Senhor para eles comerem. Né? E isso era abominação, irmãos. E no capítulo 3, o Senhor repreende Eli porque ele não repreendia os seus filhos. Então, sob a liderança de Eli e os seus filhos, tudo estava como era antes. Havia frouxidão na disciplina, não havia instrução da palavra de Deus e todo mundo fazia o que achava que era certo. Só que Deus estava criando algo novo. E foi a primeira coisa que ele disse a Samuel no capítulo 3, verso 11. Ele diz: Samuel, eu estou fazendo uma coisa nova que quem escutar, os seus ouvidos vão tinir. E nesse sentido, tem dois detalhes aqui que são muito importantes. Primeiro, Deus está mudando um paradigma. Você sabe o que é um paradigma? Paradigma é um modelo, é um padrão. Né? Então, se você tem um paradigma, a expectativa que se tem é que tudo siga de acordo com aquele padrão. Deus agora está mudando o padrão. Há um contraste que começa a ser estabelecido, e esse contraste, essa mudança, essa inversão, se chama Samuel. Esse homem que estava ali representando o fim de uma era, a era dos juízes, mas ele faria isso de uma forma tão honrosa que ele iria salvar a reputação de todos os juízes que vieram antes dele. Ele representava também a vida consagrada ao Senhor, porque ele havia sido oferecido desde o ventre para Deus. E agora ele estava sendo levantado pelo Senhor, conforme a promessa que Deus fez a Eli: eu vou levantar um sacerdote
que seja fiel e me agrade em tudo, para conduzir o meu povo a um novo tempo. Então, Samuel agora estava começando a sua jornada, queria levá-lo a ser aquele que iria estabelecer a monarquia em Israel. Então, essa mudança é demarcada aqui no nosso capítulo 7. Mas a segunda coisa importante é que não é só a forma de governo, uma mudança simplesmente institucional que devia começar, não. Tinha que haver algo mais profundo. O coração do povo tinha que mudar. Veja que essa é a primeira vez que Samuel fala como novo juiz e profeta de Israel. Ele havia falado antes, mas não nessa condição, porque Eli ainda estava vivo. E qual é o seu tema principal, irmãos? É um chamado de volta. Ele está dizendo, meus irmãos, vamos voltar com o nosso coração para o Senhor. Se é de todo o coração que vocês estão servindo ao Senhor, o Senhor se agradará de vocês. Não adianta seguir como antes. Voltar de todo o coração foca na dimensão interna do arrependimento, irmãos. Não é algo só da boca para fora. É real, é verdadeiro, é concreto e se vê em ações práticas, como as ações de Zaqueu, que nós citamos no início. A nossa fé é estabelecida no coração. Primeiro, ela vem à nossa mente, ela nos convence pela palavra de Deus, mas depois ela desce o coração. E se a nossa fé não descer ao nosso coração, nós não seremos mais do que teóricos da religião, nos esforçando para fazer a vontade de Deus com a força do nosso braço, e nós vamos fracassar, irmãos, porque nós não temos poder para isso. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 29, quando Moisés acaba de ler a lei para o povo diz, pois não, Moisés, que lei maravilhosa, nós vamos seguir tudo que está aí, deixa com a gente. O Senhor disse para Moisés, foi um suspiro do Senhor, ele disse, Moisés, quem dera esse povo tivesse tal coração. Quem dera. Meus irmãos, quantas promessas nós já fizemos para Deus e já quebramos? Você sabe por quê? Porque não somos nós que fazemos promessas para Deus. Deus é que faz promessas para nós. Porque Ele cumpre todas as suas promessas. A nossa especialidade é quebrar promessas. A especialidade de Deus é cumprir promessas. Então, a resposta de Samuel é essa. Quem pode habitar na presença desse Deus tão santo é aquele que se volta para Ele de todo o coração. É aquele que se arrepende de verdade, que se santifica, que é separado, que separa o seu coração para Deus, assim como Deus separou o seu próprio coração para o seu povo. Então aqui nós já lançamos as bases da nossa reflexão. E o próximo passo de Samuel é chamar o povo ao arrependimento mais efetivo, renovando a sua aliança com Deus. Versículos 3, segunda parte, até o versículo 4, ele diz, lendo o versículo todo, se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. E Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. O texto sugere que, àquela altura, o povo já reconhecia Samuel como um líder e juiz. No capítulo 3, o texto vai falar isso, mas aqui fica muito claro. Nós vemos uma atitude pronta de obediência. E Samuel exige 3 coisas do povo: o rompimento imediato com os ídolos, arrependimento sincero e renovação de compromisso com Deus. Isso aqui é um chamado semelhante àquele que Moisés fez ao povo lá no evento do bezerro de ouro, em Êxodo 32. Aliás, há muita semelhança entre Deus, entre Moisés e Samuel aqui, e nós vamos ver algumas delas, né? Então, a primeira coisa, rompimento com os ídolos. Quando Israel ainda estava no limiar da terra prometida, lá nas campinas de Moabe, Moisés repetia ao povo a advertência do Senhor: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Deuteronômio 18, verso 9. Então, ainda na terra de Moabe, os filhos de Israel se envolveram com as mulheres moabitas
e provocaram o infame caso de Bet-peor, quando eles se envolveram com mulheres, se prostituíram com elas e adoraram os seus deuses, os seus Baals e Baalins. Basicamente, havia dois deuses principais da adoração cananita, Baal e Astarote. E Baal era a parte masculina e Astarote a parte feminina dos deuses da fertilidade. Então havia esse culto da fertilidade que envolvia orgia sexual, entre outras coisas, e os Astarotes aqui são os postes ídolos que eram levantados nos altos para adorar essa deusa. Enquanto Baalins é um plural de Baal, porque o nome Baal era dado a muitas divindades naquela região. Então, a questão aqui é que a fertilidade era muito importante para aquele povo. Um povo que vivia da terra, que dependia da cultura, que dependia de colher o que a terra produzia, então precisava que a terra fosse fértil, que houvesse chuvas, né, no tempo certo, e também que as suas esposas e os seus maridos fossem férteis para que as suas gerações se perpetuassem. Ou seja, era difícil abandonar esses deuses da fertilidade. E o que Samuel pedia, meus irmãos, era algo difícil. Era um passo de fé, de confiar em Deus somente, ao invés de confiar em tantos deuses para resolver os seus problemas. Então Samuel está pedindo algo que significa um grande esforço, uma demonstração de propósito firme de voltar ao Senhor, não é? E haveria um alto custo para aquele povo. Os ídolos simbolizavam todas as falsas esperanças que eles tinham em seus corações, e agora Samuel pede que eles joguem isso tudo fora. A segunda coisa, o arrependimento sincero, né? E a primeira exigência já era difícil, mas ela envolve questões externas, jogar fora os deuses. O problema é tirar os deuses de dentro do coração. Quando Israel saiu do Egito, o Egito não saiu de Israel de imediato. Israel continuou com os deuses do Egito nos seus corações durante muito tempo. Tanto é que nós já citamos aqui Êxodo 32, quando Moisés sobe o monte para receber o quê? A lei do Senhor. Quando ele volta, o que ele encontra? O povo de joelhos, esperando, orando fervorosamente? Não, adorando um bezerro de ouro que seu irmão Arão fez para o povo. Meus irmãos, o nosso Deus é muito misericordioso. Meu santo Pai. Então, o que nós vemos? Que essa era uma prática constante entre o povo. E os deuses precisavam ser tirados do coração, não bastava tirá-los apenas do altar e jogar fora. Tinha que haver arrependimento sincero. Você se lembra do que nós falamos sobre o significado de arrependimento? Uma mudança interna de direção. Pois é isso que Deus queria que acontecesse com o povo e que o Samuel estava determinando aqui. Que eles se dispusessem de verdade, com sinceridade de coração, abrindo as suas mentes e abandonassem aqueles objetos de culto, também nos seus corações, e procurassem um caminho novo para as suas vidas. Lá na Assembleia de Siquém, Josué capítulo 24, 22 a 23, nós temos aquela famosa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas qual é o contexto dessa frase? O contexto dessa frase foi o chamado de Josué para a renovação de aliança. E o povo disse a mesma coisa que foi dito lá no deserto: Josué, conta com a gente. Estamos aqui para que você precisar. Nós vamos topar esse negócio aí. Josué, conhecendo o coração do povo, disse: olha, prestem atenção no que vocês estão dizendo. Se é de todo o coração que vocês estão fazendo isso, então façam. Mas tomem uma decisão. Se vocês vão servir a Baal, então sirvam a Baal. Mas se vocês vão servir ao Senhor, sirvam ao Senhor de todo o coração. Meus irmãos, essa é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Porque arrependimento não é algo que acontece uma vez só. Arrependimento é algo que precisa que precisa ocorrer em nós toda hora. Não é nem todo dia, é toda hora, todo instante. E a terceira coisa, renovação de compromisso. Observe que é uma sequência lógica que destruir os deuses falsos e as falsas esperanças, dispor o coração sinceramente e renunciar aos objetos de culto antigos da vida pagã
e agora reconstruir a relação pactual com Deus que havia sido quebrada. Essa é a última exigência que ele faz: sirvam somente a Deus. E nessa frase, existem 3 aspectos básicos da relação de aliança com o Senhor que haviam sido quebradas e precisavam ser reparadas. Primeiro, a adoração exclusiva, adorar somente a Deus. Segundo, lealdade exclusiva, ser leal somente ao Senhor. E terceiro, fidelidade exclusiva, ser fiel exclusivamente a Deus. Então, irmãos, dessa forma, Israel deveria se comprometer em servir com adoração, lealdade e fidelidade somente ao Senhor, de forma exclusiva. Nós podemos ver aqui nessas estipulações o mesmo tipo de critério usado na renovação lá no deserto. A mesma coisa, as mesmas exigências. Né? E a promessa que é feita aqui também é a promessa que é feita lá. Samuel vai dizer: e ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Qual era o temor deles, irmãos? Eram os filisteus. Os filisteus eram a nação dominante naquele momento que punia Israel constantemente através de juízos operados por Deus por meio deles. Então, Israel obedece às ordens do Senhor, versículo 4, e diz que eles fazem exatamente o que Samuel havia determinado. Tirem do meio de vocês os Baalins e Astarotes. E diz aqui que eles tiraram do seu meio os Baalins e Astarotes. Sirvam somente ao Senhor. E o texto diz que eles serviram somente ao Senhor. Ou seja, eles obedeceram o que foi determinado. Não discutiram. Você sabe que hoje, nós cristãos da pós-modernidade, nós questionamos até a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não é conveniente para nós. Nós questionamos. Será que é isso mesmo? Será que o pastor está interpretando corretamente? Então, nós temos aqui, irmãos, uma contraparte da renovação de aliança. Porque se é Deus que toma a iniciativa de nos chamar de volta, e sempre é, se é Ele que estabelece as estipulações da aliança, e sempre é, cabe a nós acolher essas estipulações com obediência incondicional em nossos corações. Então, é o que faz o povo, após ouvir a fala de Samuel aqui, chamando esse povo de volta a essa renovação de aliança. Eles abandonam os falsos deuses e se submetem a servir somente ao Senhor. Meus irmãos, isso aqui foi algo tão sincero, tão verdadeiro, tão profundo, uma mudança tão drástica naquela realidade, que Israel só iria voltar a servir os Baalins no reinado de Acabe 200 anos depois. Olha quanto tempo durou esse compromisso de fidelidade estabelecido naquele dia. Você pode conferir isso depois de 1 Reis 16, 31. Então vem a cerimônia pública de reconsagração, versículos 5 a 6. Diz aí, o Samuel diz: congreguem todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Nós já vimos que até aqui há muitas semelhanças, né? Falamos sobre as semelhanças entre Samuel e Moisés, mas há outras mais. Assim como Samuel se assemelha a Moisés ao mediar a renovação da aliança entre Deus e os israelitas, outra semelhança também, quando no pronunciamento de Samuel ele se coloca na função de intercessor. Versículo 5, eu vou orar por vocês, ele diz. Aliás, o profeta Jeremias destaca no capítulo 15, versículo 1 do seu texto, quando Jeremias se propõe a orar pelo povo, e Deus diz para Jeremias: não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir. E sabe o que o Senhor diz? O Senhor diz: ainda que Moisés e Samuel viessem me pedir, eu não iria ouvir. O que é que Deus está dizendo? Que Moisés e Samuel são as referências de intercessores do Antigo Testamento. São pessoas a quem Deus reconhece como intercessores legítimos, verdadeiros. Moisés foi chamado como profeta e líder para introduzir a instituição da lei, e Samuel para introduzir a instituição da monarquia como profeta e juiz. Então,
Assim como Moisés, né, vai interceder pelo povo lá no passado, para que o Senhor perdoe o pecado de adoração de falsos deuses, Samuel também vai interceder pelo povo nos seus dias, como parte da renovação de aliança. Então, no livro como um todo, nós vemos essas duas características em Samuel, tanto a de chamar o povo para vir servir ao Senhor de todo o coração, quanto a disposição de interceder por eles. No capítulo 12, depois você pode ver isso. Então, novamente, o povo deu resposta pronta, né? E no verso 6 nós vemos que eles se congregaram em Mispa, derramaram água diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Fizeram confissão de pecados. Então, uma atitude disposta já fica clara no fato de terem derramado água, que era uma espécie de simbologia de derramamento do próprio coração, conforme nós vemos em Lamentações 2,19, e também o ato de se lavar para se purificar cerimonialmente, que era muito ocorrente no Antigo Testamento, nas cerimônias de renovação de aliança, como nós vemos em Ezequiel 16. Eles jejuaram e eles também confessaram pecados. 3 coisas que mostram o nível do seu comprometimento. Então Samuel aqui decididamente acumula as funções de juiz, profeta e sacerdote. Ele julga o povo no sentido de estar na posição de mediador, de testemunha da atitude humilhada deles, confirmando a reconsagração das suas vidas ao Senhor e a renovação de aliança. E aqui nós já vamos para a parte final da nossa reflexão, vendo aí nos versos 7 a 13 a confirmação da reconciliação, quando Deus derrama livramento sobre eles. O Senhor confirma que aceitou a renovação feita, operando o livramento. O que vemos aqui segue no tema da inversão que nós tínhamos mencionado. Né? O texto mostra uma espécie de repetição do que acontece no capítulo 4, mas há 3 diferenças fundamentais. Primeiro, a atitude do povo quando temeu diante do ataque dos filisteus. Segundo, o caráter do sacerdote que vai representar o povo. E terceiro, a diferença da resposta de Deus. Então, se você olhar no capítulo 4, de 1 a 2, você vai ver que no confronto se apresentam os filisteus, que se mostram superiores. O povo teme e recua em busca de meios para vencer a batalha. E qual é a primeira diferença? É que aqui no verso 7 e 8, né, diz assim: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então o que fizeram? Mandaram buscar a arca? Não. Eles foram pedir que Samuel orasse por eles. Olha que diferença, irmãos. Que diferença. Quem foi que orou pelo povo enquanto o povo batalhava no campo? Moisés. Com as suas mãos levantadas, intercedendo pelo povo. Foi a mesma coisa que o povo pediu a Samuel para fazer. Você percebe a diferença? Eles agora se submetem a uma liderança. O Eli, a liderança de Eli e de seus filhos era uma liderança tão relaxada, tão displicente, que lá eles não foram perguntar a ninguém. O próprio povo mandou buscar a arca. Veja como é que a casa estava uma bagunça. Aqui, eles agora reconhecem a liderança de Samuel, e eles vão a Samuel dizer: Samuel, ore por nós, porque nós vamos lutar contra os filisteus. Olha a diferença. Agora eles não confiavam mais no amuleto. Aqui o povo sai e pede a intercessão de Samuel enquanto eles vão lutar. Eles agora querem confiar em Deus. Isso faz toda a diferença, irmãos. A segunda diferença, versos 9 e 10, diz aí o texto: então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegam para lutar contra Israel. Olha só. Aqui tem uma diferença. Por quê? Samuel clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Mas os filisteus estão vindo para lutar contra Israel. Mas quem é que está se colocando na frente de batalha? O Senhor. O Senhor que está se apresentando para lutar contra os filisteus. Então lá, os filhos de Eli, os sacerdotes, cuja iniquidade anulou a relação deles com Deus, vieram carregando a arca.
também confiantes de que aquela simples caixa iria fazer a mudança de cenário, ia trazer a vitória para o povo. Só que sem a presença de Deus, irmãos, a arca não é nada. E naquele momento foi isso que ela se transformou. E aqui no nosso texto, a integridade do sacerdote e a sua relação com Deus levam a tomar a atitude certa. Ele oferece holocaustos em atitude de confissão de pecados pelo povo, intercedendo por ele. Então agora, ele está lutando pelo seu povo de joelhos diante de Deus. Veja que o texto vai indicar que a guerra já não é de Israel, mas é o próprio Deus que vai lutar. Samuel oferecendo sacrifícios. Os filisteus estão chegando para guerrear, mas eles vão dar de cara com Deus no campo de batalha. Era Deus contra os falsos deuses dos filisteus e dos israelitas. Primeiro, Deus cortou a cabeça de Dagon, cortou suas mãos, desmoralizou Dagon dentro do seu próprio templo. Agora Deus vai desmoralizar os Baals e os Baalins. Veja o que diz na sequência do verso 10. Mas, naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, e eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Olha só, lá no capítulo 4, a derrota de Israel, a arca levada pelos filisteus, a morte, a destruição dos filhos de Eli, do próprio Eli, da sua dinastia sacerdotal, dos 70 anciãos de Bet-Semes. E no capítulo 4, a nora de Eli, que estava grávida, quando ela ouve o que aconteceu, seu marido morreu, seu sogro morreu, todo mundo morreu. Ela entra em trabalho de parto, a criança nasce, né, e ela no último suspiro, porque ela também morre, ela coloca o nome do filho de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Veja só, na compreensão dela, a glória era a arca. Mas a glória não era a arca. A glória era a presença de Deus. Sabe? Não tem aquele hino que o pessoal canta, a glória da segunda casa será maior que a primeira, e todo mundo pensa que a glória é o templo. Mas a glória é a presença de Deus, irmãos. O que Deus promete é que a glória que iria repousar sobre a segunda casa seria uma glória ainda maior do que a da primeira casa. Mas os israelitas não entenderam isso, e quando o templo ficou pronto, todo mundo chorou, porque disse, esse templo é muito feio, o templo de Salomão é que era maravilhoso. Meus irmãos, se Deus não abrir o nosso entendimento, a gente não enxerga um palmo diante do nariz. Então aqui acontece algo muito diferente. Sabe por que Baal era considerado o deus das tempestades e dos trovões? A imagem de Baal aparecia carregando um raio na mão, e o pessoal olhava para aqui e falava, Baal realmente está com tudo, segurando um raio na sua mão. Mas agora Deus está mostrando quem é o Deus das tempestades, dos trovões, da natureza, dos elementos, quem é o Deus criador de todas as coisas, quem tem o controle da natureza, de todos os eventos nas suas mãos, é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Isso surpreendeu os filisteus, eles ficaram tão chocados que fugiram. O sentido aqui é mostrar, meus irmãos, que o único Deus verdadeiro é o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus que chamou esse povo para viver uma vida separada e consagrada a Ele. Assim como havia acontecido lá com Débora, uma juíza. Porque naquele tempo, os homens se acovardaram, ninguém quis tomar a liderança, e Débora disse mais ou menos algo assim, bom, já que não tem um homem aqui para tomar a liderança, eu vou fazer isso. E ela se levanta e Deus usa a vida dela, ela foi a única juíza sobre Israel. E através do governo, do juízo de Débora, Israel recebeu grande vitória sobre o exército de Cícera, né, de Azor, e o exército todo foi destruído também com uma grande tempestade. Juízes capítulo 4 e 5. E outro efeito da diferença da resposta de Deus está no memorial de Samuel. Como é que era o nome do lugar onde teve a primeira batalha no capítulo 4? Quem sabe? Quem souber vai ganhar um doce no final, menos a minha esposa, porque ela já sabe.
Como é que era o nome, irmãos? Ebenezer. Era o nome do primeiro lugar onde houve a batalha, onde morreram 34 mil israelitas. Sabe qual é o nome que Samuel coloca nesse lugar agora, da vitória? Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Mas por que Samuel colocou esse nome? Será que ele quis ironizar? Não, irmãos, a questão aqui é bem prática. O que Samuel quer mostrar? Que lá, aquele Ebenezer não foi o lugar da ajuda, porque lá era o lugar do abandono e da humilhação, porque o povo havia abandonado a Deus primeiro. Mas agora o povo se voltou para Deus. Então, Ebenezer não é mais o lugar do abandono e da vergonha. Ebenezer agora se torna o lugar do socorro de Deus e do triunfo. Isso mostra, meus irmãos, que não é o lugar que faz a diferença. Não é o nome que faz a diferença. O que faz a diferença é a presença de Deus. Se o Senhor está presente, tanto faz se é Ebenezer, se não é. Não adianta abrir uma lojinha e colocar o nome de Ebenezer achando que vai ser um sucesso. Se você não colocar teu joelhinho no chão e não consagrar sua vida a Deus, não adianta, meus irmãos. É tempo de voltar para o Senhor de todo o coração. O que mudou aqui, meus irmãos? Deus mudou? Os filisteus mudaram? O lugar era diferente? O que fez com que os resultados fossem diferentes? O que mudou? Eu digo para você, foi a integridade do sacerdote e a atitude do coração do povo. Foi isso que mudou. Então, em resposta, Deus derrotou o inimigo e trouxe uma paz duradoura. Lá, eles tentaram fazer acontecer do jeito deles e não deu certo. O inimigo trouxe destruição e morte. Porque só quando Deus faz, meus irmãos, é que fica bem feito. Só quando Deus faz é que fica bem feito. Porque Ele sabe fazer bem feito. Lá eles levaram a arca, mas Deus não foi com eles. Aqui não tinha arca, mas o Senhor estava na frente da batalha. E mais, já concluindo, o Senhor ainda lhes restituiu o que eles nem haviam pedido, que foi a sua honra. Versículos 13 a 24, assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Olha a inversão. Lá, a arca estava a favor dos filisteus e contra Israel. Aqui, não tem arca, mas a mão do Senhor está contra os filisteus. Percebe? Meus irmãos, vocês querem ver inversão nas suas vidas, nesse sentido? Meus irmãos, é tempo de voltar de todo o coração para o Senhor. E mais, versículo 14, as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas. Desde Ecrom até Gate e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus e houve paz entre Israel e os amorreus. Veja, em algum momento da nossa leitura aqui, você ouviu alguma coisa de Samuel pedir para Deus restituir cidades? A gente falou sobre isso aqui? Não. Não foi pedido isso. Veja, meus irmãos, se nós colocássemos mais o nosso coração consagrado a Deus em atitude de arrependimento sincero e deixássemos de pedir tanta coisa a Deus, o Senhor nos daria muito mais do que a gente tem recebido. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de abundância. Ele é um Deus de prodigalidade. Ele não abençoa com medida pequena. E quando nós colocamos o nosso coração nas suas mãos, a nossa vida realmente consagrada a Ele, Ele não nos dá apenas vitória contra os inimigos, mas Ele também faz com que a nossa vida seja restituída nas perdas. É isso que nós vemos aqui, meus irmãos. Isso daqui não é teologia da prosperidade, isso aqui é teologia bíblica. Que mostra para nós que o nosso Deus, sim, é um Deus que traz provisão sobre o seu povo, mesmo quando a gente não pede. Quantas bênçãos você já recebeu de Deus que você nunca pediu? Porque Ele sabe o que nós precisamos, meus irmãos. Jesus disse que Ele sabe antes da gente abrir a boca. Então, Deus fez essa provisão abundante sobre a vida do povo.
também para mostrar ao povo quanto valia a pena confiar somente no Senhor. Ao perder a batalha lá atrás, o povo de Israel havia perdido também a sua honra. E o que de mais precioso nós perdemos quando nos afastamos do Senhor e nos voltamos para os ídolos é justamente a nossa honra. Cada dia dos filisteus aumentavam as dores e as aflições do povo israelita e não havia nada o que fazer. Mas, por grande graça e misericórdia, Deus levantou Samuel, a aliança do Senhor foi restaurada e a partir daí tudo começou a ser restaurado nas vidas deles. Tudo que havia sido perdido, inclusive a honra, muitas vezes, irmãos, a nossa oração mais eficaz é uma simples atitude de arrependimento sincero. Você já ouviu falar na oração forte? Né? Tem muita gente por aí, nas mídias sociais, que chama você para a hora da oração forte. Meus irmãos, não existe oração forte. Se você quer fazer uma oração forte, consagre o seu coração inteiramente ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Conclusão, versículos 15 a 16, Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Samuel estabeleceu bases onde ele ouvia o povo, onde ele julgava o povo. E após o Senhor ter destruído o santuário e profanado em Siló pela mão dos filisteus, o qual ele havia abandonado, nós vemos isso no Salmo 78, verso 60, Samuel constitui Ramá como a sua base de operações. E aqui eu quero trazer duas lições para nós e depois nós vamos orar. A primeira lição, meus irmãos, ela parece tão comum, mas é algo que a gente fala muito, mas vive pouco. O Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Você pode repetir isso? O Senhor é o único Deus verdadeiro. Meus irmãos, nós temos que dizer isso todo dia para nós mesmos, no espelho, todo dia de manhã quando a gente acordar. Sabe por quê? Porque durante os dias das nossas vidas, nós enchemos os nossos corações de ídolos. E quando nós fazemos isso, nós estamos duvidando de que Deus é o único Deus verdadeiro. Porque se Ele fosse, nós não adoraríamos outros deuses. Ele é a única fonte confiável na qual nós podemos encontrar paz e segurança. A manifestação de Deus por meio da tempestade e dos trovões teve o propósito deliberado de revelar essa verdade. Baal não é Deus, os ídolos são coisas vãs. Não faz qualquer sentido confiar neles. Por outro lado, faz todo sentido confiar nesse Deus. Ter cuidado para não desafiar esse Deus verdadeiro, antes servi-lo com adoração exclusiva, com lealdade exclusiva, com fidelidade exclusiva, somente a Ele. Então aqui nós vemos o chamado de Cristo ecoando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Só Jesus pode fazer esse convite, porque Ele é Deus, e Ele pode. Ele é o Filho unigênito e amado do Pai. Foi Ele quem revelou plenamente para nós a pessoa desse Deus verdadeiro. Ele disse para os seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, verso 9. Então nós devemos romper com os muitos ídolos modernos, meus irmãos, que nós entronizamos em nossos corações. O Deus do entretenimento, que muitas vezes toma o lugar de Deus em nossas vidas. A gente não mede o tempo, a gente não calcula o tempo, a gente quer gastar o dia inteiro com entretenimento e esqueci da hora do culto. Não há planejamento para isso. Meus irmãos, qualquer coisa que nós colocamos no lugar que é de Deus se torna um ídolo para nós. Até o nosso próprio ego. Quando a nossa vontade se coloca
acima do que a palavra de Deus nos diz, nós nos tornamos deuses para nós mesmos. O Deus das redes sociais, que nós adoramos a maior parte do dia. O Deus da comodidade, do comodismo. O Deus do consumismo. O Deus do mundanismo. Esses dias assistindo uma série, rapidamente, só para ilustrar, né? Essa série fala sobre pessoas que se mudam de um país para o outro, e a esposa do rapaz disse, olha, meu maior desafio vai ser arranjar um lugar para colocar os meus sapatos, mas ele disse, mas você já doou a maior parte deles. Você ainda tem muitos? Ela falou, não, só guardei 28. Falei, meu Deus, quantos pés essa mulher tem? 28 pares de sapato. Quem precisa de 28 pares de sapato? Pelo amor de Deus. Isso significa que ela só repete sapato 2 vezes ao mês. Ou 3, quando o mês é 31. Pelo amor de Deus. Meus irmãos, nós vivemos nesse mundo louco, dominado pela ideia de ter, de possuir, esse materialismo que traz para nós a ideia de que nós agora somos felizes porque nós conseguimos, nós conquistamos, nós compramos. Mas é uma alegria muito passageira. Se não fosse, ninguém teria 28 pares de sapato. O mundanismo tomou conta da igreja, meus irmãos. Nossa cabeça hoje pensa igual a cabeça das pessoas que estão lá fora perdidas. Então, tudo que ocupa o lugar que é de Deus em nossos corações se transforma num ídolo. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, jogue fora os falsos deuses e sirva somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o arrependimento verdadeiro, ouça bem isso, o arrependimento verdadeiro de todo o coração, a renovação do compromisso de lealdade ao Senhor, meus irmãos, são atitudes que podem trazer grande livramento sobre as nossas vidas. E aqui eu quero refletir em 3 pontos e nós vamos concluir. Primeiro, a iniciativa de buscar o perdido sempre vem de Deus. Mas é fundamental que haja resposta a essa busca. Jesus vai dizer lá no Evangelho de Lucas, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas muita gente não quis ser encontrada por Jesus. Segundo, o arrependimento real parte de motivações íntimas sinceras, mas deve ser seguido de ações concretas que confirmem essa atitude interna. Mudança. E por fim, o arrependimento e a vida para com Deus não nos isentam de sofrer com os reveses da vida, irmãos. Enquanto Samuel oferecia sacrifícios, os filisteus vieram atacar. Mas nós devemos confiar que o Senhor há de se manifestar com poder em nosso socorro. Meus irmãos, Cristo é o bom pastor que veio buscar os perdidos. E para isso ele se deu voluntariamente numa cruz. No entanto, é necessário que nós ouçamos e atendamos o seu chamado. Então ele diz para nós, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a você, venha e me siga hoje. Não deixe para amanhã, não fique postergando, não fique adiando. O chamado é urgente, é para hoje, porque você só tem o hoje. O amanhã, meus irmãos, é uma possibilidade longínqua. Quantas pessoas vão dormir essa noite e não vão acordar amanhã? Então, o tempo da salvação é hoje. É necessário ouvir a voz e atender, sem adiamento, sem justificativas, sem evasivas e insinceras. É tempo de voltar para o Senhor de todo o coração. É a palavra de Filipe, quando ele vai ali no caminho de Gaza, aquele eunuco está lendo Isaías 53, e Filipe chega e pergunta, você está lendo o quê? Você entende o que lê? E ele diz, como vou entender se ninguém me explicar? E Filipe diz, olha, esse texto aí está falando sobre Jesus. E explica para ele. Então eles param em um lugar onde tinha alguma água, e ele diz, o que impede de eu ser batizado?
E qual é a pergunta que Filipe faz? Aliás, a resposta, Filipe diz, é lícito se você crer de todo o coração. Se nos rendermos de todo o coração, nós temos em Cristo o sacerdote fiel prometido a Eli. Meus irmãos, continuem a leitura no capítulo 8. E vocês vão ver que Samuel também falhou. Os seus filhos se perderam, não seguiram o caminho do seu pai. Nós falávamos sobre isso ontem, né? Porque Samuel era um homem como nós, sujeito a falhas e limitações. Mas Cristo não. Cristo não falhou. Ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o profeta definitivo prometido a Moisés, ele é o nosso intercessor eficaz, e agora mesmo ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, irmãos, nós temos um intercessor que se coloca diante de nós, diante de Deus, para clamar por nós, para suplicar o favor e a graça de Deus por nós. O que nos resta, o que nos cabe diante da palavra do Senhor é tomar uma firme decisão, um firme propósito de nos voltarmos para o Senhor de todo o coração. Você sabe, nós não confessamos isso, nós somos dissimulados. A gente faz as coisas escorregando. Sabe como é que é? Aquela escorregada. Ninguém vê que você está saindo, mas quando te procura, você já não está mais ali. E você faz isso, eu faço isso, nós fazemos isso, porque isso nos dá a sensação de que a gente ainda está dentro do jogo, de que a gente ainda está participando do processo. E se a coisa apertar, é só mandar buscar a arca. Meus irmãos, não há verdade aí. Entende? Nós somos brasileiros, mas o nosso jeito de ser brasileiro não serve para Deus. Essa coisa de dar um jeitinho, sabe, de acomodar a situação, isso, meus irmãos, a gente não pode mais continuar vivendo com isso em nossos corações. Nós precisamos tomar uma atitude reta diante de Deus e dizer, Senhor, olha, hoje eu me disponho a voltar para Ti de todo o coração. Não quero mais enganar, não quero me enganar e nem tentar enganar os outros. Eu quero ser um servo fiel. Eu quero servir somente ao Senhor. Eu quero jogar os ídolos fora, porque eles não me servem para nada. Vamos orar? Curva essa cabeça. Nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, por essa oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de podermos estar em Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que acabamos de ouvir e que vem nos desafiar mais uma vez a confiar em Ti, na Tua graça, na Tua misericórdia, ao invés de procurarmos o socorro dos ídolos. Senhor, som do nosso coração, produz em nós uma atitude de arrependimento verdadeiro, sincero, quebrantado. Leva-nos de volta para a Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a abrirmos mão de tudo aquilo, Pai, que ocupa o lugar que é Teu em nossas vidas. Ajuda-nos a voltarmos para Ti de todo o coração, a prepararmos o nosso coração sinceramente para receber o Senhor, consagrar o nosso coração a Ti, Senhor, jogar os ídolos fora e servir somente ao Senhor. Ó Deus, quantas vezes, Pai, nós servimos a tudo e a todos, servimos a nós mesmos, mas não servimos ao Senhor, porque achamos, ó Deus, que vamos sempre ter tempo, sempre teremos o amanhã ou depois, mas, Senhor, o tempo é uma neblina que desaparece de um momento para o outro. A nossa vida é como a flor da erva, Senhor. Ó Deus, não nos deixe enganar a nós mesmos e tentar enganar os outros, Pai. Coloca, Senhor, o selo da verdade em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um comprometimento real, sincero, sem evasivas, sem meios termos, sem jeitinho, Senhor, porque isso não serve para Ti. Ajuda-nos a recuperar o temor de lidarmos com as coisas santas do Senhor, com temor e tremor, Senhor, porque o Senhor é um Deus santo e só podemos estar em Tua presença se nós Te servirmos de todo o coração, se nós consagrarmos as nossas vidas de todo o coração ao Senhor.
Então, ó Deus, ajuda-nos a entender que o Senhor não vai aceitar menos de nós, que não seja o melhor que nós pudermos te entregar. Converte o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Leva-nos de volta ao caminho, Senhor. E ajuda-nos a nessa noite renovarmos o nosso comprometimento com a aliança do Senhor, com esse amor pactual que foi revelado em nossas vidas e nos chama para um compromisso de aliança contigo, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos, entregando a Ti, Senhor, os desafios que enfrentamos, os filisteus das nossas vidas, os inimigos contra os quais temos que lutar, os de dentro e os de fora, que são tantos, e muitas vezes nos amedrontam, mas não deixa, Senhor, que nós busquemos socorro em amuletos, em idolatria, ó Deus, em superstição, mas que nós nos voltemos para o Senhor, que nós clamemos ao sacerdote perfeito que pode interceder por nós, e peçamos a Ele, Senhor, intercede por nós junto ao Pai, enquanto nós lutamos contra os filisteus. Dá-nos a Tua vitória, Senhor. Ajuda-nos a vencer pelo poder do arrependimento e do coração quebrantado na Tua presença. Ó Senhor, nós te pedimos, entregando as nossas vidas agora, nos submetendo à Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.